Todos os dias, num local à beira de uma estrada deserta, que não é possível descrever porque não se parece com coisa nenhuma, junto de uma árvore solitária, nua e esquelética hoje, no dia seguinte coberta de folhas, dois vagabundos, Vladimir e Estragon, esperam Godot. Mas nada acontece, ninguém chega, ninguém parte, e Godot, que não saberemos, nem importa quem é ou o que significa, nunca virá. Para preencher sua desesperada expectativa, para iludir o tédio dos dias vazios e sempre iguais, Vladimir e Estragon falam um com o outro até a exaustão, mesmo sem terem nada que dizer. Assim, ao menos, dão-se a impressão de existirem. Isso é a peça Esperando Godot, do Samuel Beckett, um texto moderno, de 1953, escrita no momento de desesperança, no momento em que o homem não se enxergava mais depois de tantos acontecimentos tétricos. É dessa peça que eu quero falar, é dessa peça que eu quero explanar. Beleza? Valeu, tchau. E aí, galera, boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Tudo em paz? Tudo nos conformes? E aí, como é que estão as coisas? Tranquilo? Ó, antes de qualquer coisa, tá? Curte o vídeo, tá? Curte o vídeo, se inscreve no canal, curte, dá uma curtida, se inscreve no canal e escreve um comentário se gostou, se não gostou, do que eu falei, etc, etc. E aí, você gosta de teatro? Você tem costume de assistir peças de teatro? Você já assistiu alguma na sua vida? Você, por acaso, assistiu Shakespeare, alguma peça de Shakespeare? Assistiu Molière? Assistiu as peças clássicas? Você gosta da ideia de ir ao teatro? Eu particularmente gosto pra caramba. E eu gosto muito de teatro clássico. Gosto de teatro grego. Gosto de assistir as peças gregas. Gosto de assistir Shakespeare. De assistir várias montagens de Shakespeare. E alguma coisa do teatro moderno. E uma coisa do teatro moderno que eu gosto, que eu tenho uma certa predileção e gosto inclusive de fazer, que é ler os textos, além de assistir as peças, ler os textos. E um dos textos que eu tenho em mão para falar um pouquinho aqui rapidamente é do Samuel Beckett, Esperando Godot. Já assistiu alguma encenação dessa peça aqui? Ou já leu esse livro aqui com o texto? É simplesmente extraordinário. Peça fantástica, uma peça maravilhosa, que eu recomendo. Se você, fácil de encontrar em sebos por aí, viu, isso aqui, vale a pena. A história basicamente é a história de dois homens que eles estão num lugar meio perdido, assim, um lugar qualquer, e debaixo de um pé de árvore. E esses dois homens estão esperando uma figura, e essa figura chama-se Godot. Eles estão nesse local, esses dois homens estão nesse local, ali, não se sabe direito porquê, eles estão ali esperando esse indivíduo, esse sujeito. E esse sujeito está demorando para chegar, e eles estão ali esperando e conversando fiado. A peça, ela gira em torno disso. Esses dois homens trocando ideias, assim, falando de inutilidades, como nós fazemos todo santo dia na nossa vida. Todo santo dia nós temos os nossos afazeres, nós temos os nossos conhecidos, e a gente gosta de trocar ideia, né? A gente fica ali conversando fiado. Muitas vezes as pessoas vão para bares, aí conversam ali, ficam um tempo ali trocando ideia, conversando fiado, conversando sobre um monte de coisa, conversando sobre séries de televisão, sobre filmes, etc, etc, tal. E a gente se pergunta, por que as pessoas fazem isso? Por que as pessoas fazem isso? Essa questão do tempo, né? Que é importante para muitos. Você tem 24 horas no seu dia, e metade disso você ganha ou perde com entretenimento, com conversa, etc, etc. Os dois homens da peça, eles estão esperando esse tal de Godot para alguma coisa. Na peça não se diz, não se sabe quem é esse tal de Godot que esses dois estão esperando. Então eles passam um dia inteiro nesse local, debaixo desse pé de árvore, falando sobre tudo, sobre chapéu, sobre sapato, sobre suicídio, sobre qualquer coisa é assunto. Qualquer coisa é assunto para esses dois.
Eles ficam ali esperando, 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 esperando. E esse tal de Godot, ele não vem, ele não aparece. Na peça ainda surge um sujeito que é pode-se dizer assim, um empresário, um dono de alguma coisa, é dono de algo, e ele tem um empregado, e ele escraviza esse empregado dele. Ele trata muito mal esse empregado dele. Em certo momento da peça chega a ser terrível o que ele faz com esse empregado. Mas diante disso tudo, esses dois indivíduos ficam esperando esse tal de Godot. Olha só um trecho da peça aqui. Olha só que interessante. Vamos embora? Aí o outro responde: não podemos. Aí o outro responde: por quê? Estamos esperando Godot. Aí o outro: é mesmo? Tem certeza que é aqui? Aí o outro pergunta: o quê? Que era para esperar? Ele disse perto da árvore. Você vê outras árvores? Que árvore é essa? Parece um chorão. E as folhas? Devem estar mortas. Não choram mais. Pode ser que não seja a estação. Acho que é um arbúnculo. Tá vendo? Eles vão conversando assim, sobre coisas que estão ao redor dele. Aí a árvore, não sei o que, a árvore, ó, parece um chorão, não sei o que. Aí o outro: um arbusto, um arbúnculo. Que é que você quer ensinar? Que a gente errou o lugar? Ele já devia estar aqui. Ele não garantiu que vinha. E se ele não vier? A gente volta amanhã. E se ele não vier depois de amanhã? É possível. E assim por diante. O problema é que, até que ele apareça, você não tem piedade. Nós já viemos aqui ontem. Não, senhor, não viemos. O que é que a gente fez ontem? Aí o outro responde também, pergunta também: o que é que a gente fez ontem? Aí o outro: ora, você é o rei da confusão. Eles ficam o diálogo da peça fica girando em torno desses não assuntos o tempo todo. Aí muitos se perguntaram o que o Beckett queria com isso. Essa peça é de 53. E se a gente pegar o período da peça do pós-guerra, do chamado existencialismo, né, sartreano, Camus, o ser humano olhava o mundo, mas ele particularmente não via futuro, no future, entendeu? A gente pegar os filmes do Bergman, do mesmo período, havia um pessimismo europeu, no ser humano europeu, totalmente destruído por conta da Segunda Guerra Mundial, bomba atômica. Então o europeu, o Beckett era irlandês, estava extremamente pessimista. Essa peça, ela é de um pessimismo. Sim, embora o Beckett dissesse que ele não fazia peças ou escrevia textos com cunho político, ele fazia coisas assim, como é que eu vou dizer, voltadas para o ser humano. A ideia era o ser humano no seu íntimo, aqui, o ser humano no mais profundo, no medo, no terror, medo da morte, medo de morrer, medo do que viria a ser. Você alguma vez se perguntou pelo título, Esperando Godot? O que significa esse Godot aqui, ó? Se você pegar ele em inglês, você vai olhar aqui, ó, God, esperando Deus, esperando God. Se fosse para uma tradução mais livre brasileira, seria esperando Deus Helino, esperando Deus Heleno, entendeu? É uma brincadeira com o nome. Isso é uma explicação que muitos tentaram para encontrar o porquê do nome, né? Esperando Godot, esperando Deus, esperando God. Porque o próprio Beckett ele não se abriu muito para isso, entendeu? Ele não se abriu muito para isso. A peça então ela vai girando em torno disso. Ela tem 2 atos, porque o próprio Beckett dizia que se você desse um ato só para a peça, o que aconteceria? A peça, as pessoas que assistem, elas ficam ali com aquela ideia assim, de repente no segundo ato eles encontraram o tal do Godot, o Godot apareceu. Então tem o primeiro ato,
o Godot não aparece. Eles voltam para os locais dele, vão para sei para onde. Aí tem o segundo ato, eles retornando na manhã para esperar o tal do Godot novamente. E o Godot novamente não aparece. Eles passam mais um dia de blá 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 blá, muito blá blá blá, e o Godot não dá as caras. Esse Godot não aparece. Aí o próprio Beckett diz, né? Um terceiro ato seria a repetição do primeiro e do segundo. Você já conta o primeiro, conta o segundo. No terceiro seria mais do mesmo, eles repetindo exatamente a mesma questão. Quem é esse Godot? Para o Beckett nem interessava, porque o que girava aqui era o ser humano na sua fragilidade, o ser humano na sua descrença, o ser humano na sua solidão absoluta, o ser humano só, o seu íntimo medo, puramente medo, entendeu? E isso o Beckett escrevia com muita maestria, muita maestria. Ó, aí tem uma passagenzinha aqui, quer ver? Mais uma passagenzinha aqui que ele vai, ó, você reconhece o lugar? Aí o outro, eu não disse isso, está vendo? Isso não faz diferença, tudo igual, essa árvore, esse lamaçal. Tem certeza que era hoje? O quê? Que ele marcou o encontro. Ele disse sábado. Acho. Aí o outro. Você acha? Eu devo ter tomado nota. Aí ele procura nos bolsos lá para ver. Aí sai um monte de coisa. Sai um monte de papel velho, etc. Tal. Mas qual sábado? E hoje é sábado? E se for domingo? Eles não sabem nem o dia que eles estão direito. É um negócio incrível. São dois vagabundos, assim, pode dizer. Eles estão completamente perdidos. É o ser humano. É o que o Beckett queria colocar. O ser humano nas suas descrenças. O ser humano nas suas ilusões. O ser humano só. Você que, por exemplo, está assistindo. O seu íntimo. Você sabe como são as coisas. Você sabe como é o funcionamento das coisas. Você sabe como o mundo gira. Entendeu? Você sabe como é que é o ser humano, o seu terror noturno. Saber que vai morrer e não tem certeza para onde vai. O que faz da vida. Tem que ganhar dinheiro, tem que sobreviver. É isso que o Beckett queria colocar. Ele na sua desesperança, nessa realidade sem Deus, que é para muitos é assim, nessa realidade sem nada, o vazio, o vazio existencial, o existencialismo sartriano, pode-se dizer assim. Era esse processo que girava aqui, quando isso aqui foi encenado pela primeira vez. Quando foi encenado. Beckett era um gênio. E ele sabia do que estava falando, porque a alma dele provavelmente era uma alma sem nada. Então essa descrença, essa tristeza por existir, mas não saber o que fazer com essa existência, não saber qual o seu futuro, não saber o que vem depois da morte, é isso que o Beckett queria colocar. Eu achei bem interessante. A primeira vez que eu li isso aqui, óbvio, eu não cheguei a assistir nenhuma encenação dessa peça aqui. São raras as encenações hoje em dia dessas peças. Eu particularmente não escuto falar. Mas quando eu li isso pela primeira vez de uma biblioteca, quando eu morava no Rio de Janeiro, eu tinha rompido com a igreja na época, e eu também estava, como muitos, por exemplo, completamente sem chão, posso dizer assim. O Deus que eu acreditava, aquilo tudo tinha se esfarelado, tinha se perdido. E eu estava exatamente como esses dois aqui na peça, completamente sem mundo, sem mundo. Eu fico pensando, a maioria dos seres humanos que só vivem de repente para a sua rotina, para o seu dia a dia, para ganhar dinheiro, para sobreviver, para ficar rico, para ter um carrão. Isso é
o que leva essas pessoas a lutar, entendeu? É a luta desse povo, é a luta deles, entendeu? Que as pessoas querem exatamente isso, ter bens, e com esses bens elas buscam a própria satisfação, a satisfação de ter um carro, de ter dinheiro, ter uma conta bancária recheada. É isso que vale a vida de uma pessoa? É isso que movimenta a pessoa? Olha que passagem extraordinária, piquititinha, um parágrafo, que é o Pozzo. Pozzo é o empresário que entre aspas, ele subjuga, ele explora o empregado dele. Ele parou de chorar, falando do empregado. Você tomou o lugar dele. As lágrimas do mundo têm uma constância imutável. Assim que um acaba de chorar, em algum outro lugar, outro começa. É a mesma coisa com a risada. Portanto, não vamos falar mal de nossa época. Ela não é pior que as anteriores. Isso eu bato muito nessa tecla. De que a gente não vive no pior dos mundos. Nós sempre temos a impressão de que estamos no pior dos mundos. Que o momento que nós vivemos é o pior dos mundos. Um cara que estava em 1357, por exemplo, sei lá, na Inglaterra, ele achava que aquilo ali era o pior dos mundos. Mal sabia ele que haveria outros pior mundos no tempo. Ela não é pior que as anteriores. Mas também não vamos falar bem dela. Não vamos falar nada. É verdade que a população tem aumentado. Aí eles entram em outro assunto. É assim que vai. Eles vão entrando em outro assunto que não... Até de nabo. O cara tira o nabo do bolso e eles começam a comer nabo enquanto estão sentados ali debaixo da árvore. Tem uma hora que no primeiro ato a árvore está completamente seca. Aí no segundo ato a árvore está totalmente florida. Teve uma passagem de tempo ali. Teve uma passagem de tempo ali. Só que o autor ele não explica. O Beckett ele não estava a fim de explicar nada. Ele simplesmente fez a peça foi encenada e deixou a cargo de cada um que assistisse a peça ou que lesse o texto tirar suas conclusões. Por exemplo, a questão do título que eu falei, né, Esperando Godot, que alguns gostam de brincar com o nome Godot, que God, Esperando Deus. Aí esse nome Godot, entendeu? É uma brincadeira com o nome de Deus, Esperando Deus, que é o ser humano naquela questão de estar sempre esperando, né, aguardando alguma coisa e tal, é isso. Então, galera, é isso. Dica de leitura, Esperando Godot, Samuel Beckett, uma peça extraordinária, vale a pena. Se você, por um acaso, tiver alguma ideia aí de pedir para encenar a peça na escola, aí me chama, tá? Me chama. Eu gostaria muito de assistir uma encenação dessa peça. Ah, só para lembrar, você sabia que essa peça é tão estranha, tão esquisita, que a Cacilda Becker, em 1968, a atriz brasileira, estava encenando essa peça não sei se foi em São Paulo ou Rio de Janeiro, agora não me recordo. A mulher teve um derrame e morreu. A mulher estava encenando a peça. Ela era uma lá um dos dois vagabundos ali da peça. E ela teve um derrame, e morreu no palco. A mulher morreu no palco. Entendeu? Eu não vou dizer que a peça é maldita. Mas ela é assim, estranha. E ela é facinha de ler. Você com um livro desse, você tira um dia, você lê a peça toda. Tranquilinha. Muito boa. Vale bastante a pena. Se você encontra isso aqui fácil em sebo, não é um livro difícil de encontrar. Em sebo você acha, entendeu? Tem uma coleção dessa da Abril Cultural pô, a Abril na época era fantástica. O Vitor Chivita, os caras soltavam peça de teatro, coleção de filosofia, material bem interessante. Eles faziam tradução do texto. O Flávio Rangel é tradutor desse texto aqui. E soltavam na praça para vender em banca de jornal. Olha, isso aqui era de banca de jornal. Muito interessante na época. As pessoas ainda tinham interesse de ler, né? Hoje, com tanto computador e celular para lá e para cá, as pessoas já não estão, né, tão interessadas assim
de certa forma, não tem nem editoras interessadas em fazer essas publicações. A gente anda pobre de homens e de ideias. Nós estamos pobres de homens e de ideias. É o deserto da nossa esperança. Desesperança, como dizia Shakespeare, né? É o inverno da nossa desesperança. Nós estamos realmente num período complicadíssimo. Sem Deus, sem alma, né? Acho que hoje, 2020, 2021, com essa pandemia, nós estamos pior do que o povo lá dos anos 50. Se ele achava que lá nos anos 50 que lá era o fim do mundo, com uma ameaça atômica para lá e para cá, ele não sabe o que veio a ser o mundo depois. Se ele tivesse vivo, o negócio não ia prestar. Então é isso, gente. Galera, ó, Esperando Godot, Samuel Beckett, curte aí o vídeo, beleza? Curte, se inscreve, etc, etc, etc. Beleza? Valeu, tchau. Até a próxima!